Olá, boa tarde, boa noite. Todo mundo aí, estão me ouvindo? Sim. Bom, então hoje a gente vai falar de segurança, né? A gente convidou a Roberta, né, para falar sobre esse tema, né? Vamos fazer uma breve aqui apresentação do Goofers, né? É um grupo de usuários, né, de front-end que foi criado no final do ano passado e a gente busca aí criar uma comunidade bem mais próxima, né? Para compartilhar conhecimento, né? E novas tecnologias estão surgindo aí no front-end. E hoje a pauta do evento é a segurança, né? Então, a segurança, né, envolve diversos segmentos, né? Tanto front, tanto back-end. Então, e cada vez mais a gente está mais indo para usando nuvem, né? Então, é um assunto bem pertinente aí para o momento que a gente está no momento, né? Então, fazer uma breve apresentação aqui do Gulfer, né? Nossas redes sociais, que podem seguir, né, nessas redes. A gente tem um grupo no Telegram para discussão. Deixa eu só... bom, sobre o Goofers, né? Para apoiar a comunidade, né? Front-end. Nós pertencemos à Sucesso, né, que é uma associação de tecnologia aqui do Rio Grande do Sul. Então, tem diversos grupos de usuários, não só de front-end, mas de outros assuntos. Aí, quem quiser se interessar e seguir, né, e acessar e seguir esses outros grupos, é só acessar o site da Sucesso. Aqui nós temos as redes sociais que a gente mais usa, né, e nosso canal de discussão que a gente está utilizando no momento, que é o Telegram. Bom, basicamente é isso, né? Eu queria passar, então, a palavra aí para a Roberta se apresentar e começar a sua grande palestra aí nessa grande noite para nós. Ai, meu Deus. Então tá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Peraí. Estão vendo essa apresentação do Google aqui aparecendo na tela, galera? Sim? Tá. Sim. Então vamos lá. Então tá. Oi, gente, eu sou a Rob. Meu nome é Roberta. Eu trabalho com segurança já faz um bom tempo, tá? Trabalhei com segurança ofensiva, que é segurança a parte técnica de ataque, por muito tempo. Fiz bastante o que a gente chama de pentest, que é basicamente teste de invasão em empresas e coisas. Eu tô por aí também em outras iniciativas de tecnologia e principalmente tecnologia open source, que a gente cofundou lá o Match Hackers quando eu era bem novinha. já estamos quase com 10 anos no Match Hackers, né? Foi lá que eu conheci o Wagner até. Baita lugar para conhecer gente legal. E então é isso, assim, eu também tive fui parte da fundação de outros grupos, um deles é o DEFCON 5551, que é um grupo de segurança aqui de Porto Alegre, tá? E eu não curto muito ficar colocando essas coisas em bullet point, então eu coloquei fotos de todas as pessoas bem importantes da minha vida, e eu que passaram pela minha vida, e as minhas gatas, porque é importante. Mas vamos lá, então, para falar de segurança e não de gatos. Primeira coisa, assim, é por que é importante falar de segurança contínua, né? Por que esse assunto, ele traz gatilho para o pessoal de segurança e é um assunto, assim, que todo mundo que é programador meio que odeia, meio que por ter contato, eu acho, com o pessoal de segurança. A gente já vai falar sobre isso. É porque, basicamente, é uma dor. Gente, assim, ó, até hoje eu acho o mesmo tipo de falhas que eu achava nos sistemas no início da minha carreira. A gente evoluiu com tecnologias, a gente tem frameworks melhores, a gente tem muito mais informação, mas a gente ainda não conseguiu diminuir essa diferença entre qualidade de software e
a questão toda de acompanhar a qualidade de software com o crescimento tecnológico, tá? Daí, a gente vai falar de um dos principais problemas disso agora, né? Mas é isso que a gente vai ter para hoje. A gente vai falar sobre segurança contínua, como o DevSecOps é utilizado no dia a dia, erros comuns, mudança de foco, de como a gente pode corrigir essas coisas, boas práticas também, e algumas referências, tá? De, tipo, coisas que a gente pode fazer para começar ontem já e mudar um pouco o status do nosso projeto. Então, tá. Então, por que existe esse problema de segurança, né? Então, o problema de segurança principal, assim, existe porque há formas nos sistemas de fazer as coisas de forma insegura. Isso é um problema de design primário, assim, de algumas linguagens de programação, que foi levado para outros sistemas, que foi levado para protocolos, que foi levado adiante, tá? De não pensar em casos de exceção ou só pensar neles depois. Por muito tempo a gente teve tipos de criação de software que eram waterfall. Então, vários dos princípios que a gente vê que a Agile meio que resolveu na parte de qualidade, de testes, test-driven development e ter testes unitários é uma coisa bem recente. Tá? Então, a gente tem muita coisa que pode ser considerada legadona, assim, por toda a tecnologia. Se vocês abrem o browser de vocês e veem, tipo, em que linguagem ele foi feito por baixo, vocês vão ver C++ mal feito, entendeu? Essa é a real, assim, no iCrua. Então, tá. O outro motivo são as próprias pessoas de segurança, tá? Que eu vim aqui meio que reclamar um pouco e depois vim indicar. Então, durante toda a criação da humanidade, os desenvolvedores sempre odiaram o pessoal de segurança, mas foi porque eles mereciam mesmo, tá? O modelo antigo de como a gente colocava segurança em projetos era basicamente: tu contratava aquela consultoria de segurança para fazer alguns testes. Os pentesters da consultoria, eles iam até a empresa e faziam esses testes sem nenhuma troca entre eles com os desenvolvedores ou a equipe do produto que eles estavam testando. Eles não tinham contato nenhum com o pessoal da arquitetura e quem montou a infra toda da empresa, ou então da nuvem, tá? Agora, mais atualmente. No final, os resultados eles eram entregues numa reunião, onde geralmente o chefe do pentester ia falar que quanto mais impacto, melhor, quanto mais pavor, melhor. Então, a apresentação já era toda feita sobre jogar a responsabilidade das falhas em cima das pessoas que fizeram o sistema, tá? E esse relatório ia ter coisas mal formadas, basicamente ia falar muito das falhas e pouco de como resolver elas, ia ter pouca qualidade técnica no sentido de eles pegarem até a própria tech stack onde esse sistema foi feito e ter o cuidado de tipo colocar referências para os tipos de falhas que eles encontraram que são específicos da tech stack, essas coisas mais que facilitariam a correção não iam estar lá. E daí é isso, daqui a 3 meses eles voltavam, não ia ter nenhum outro contato até lá, assim. Então, o que esse sistema, o que esse modelo acabou gerando, tá? Acabou gerando, tipo, uma guerra contra o pessoal de segurança, basicamente, assim. Ninguém gostava do pessoal de consultoria de segurança, e com razão, assim. Tu imagina, isso criava vários problemas que a gente tem de questão de cultura e de conseguir influenciar times, tá? Que até hoje eu ainda tenho problema com alguns times quando eu chego, porque eles passaram por esse tipo de consultoria e daí eles são super fechados para entender sobre o porquê que é importante e qual o valor da gente cuidar de segurança, tá? Então, daí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve mudando o modelo. Como é que se muda o modelo? A gente pega as consultorias de segurança que são pontuais e traz para dentro de casa. Segurança não vai ser algo que vai ser uma preocupação só no fim do projeto, como costumava ser, tá? A gente está falando de uma segurança que vai estar focada em estar em todos os processos que o time vai ter desde o início
de uma concepção lá tipo do kick-off do time, tá? Então, pode ser projetos de Green Mile, pode ser projetos de tecnologias que são antigas e tal, mas segurança vai estar permeada em tudo. Então, na concepção do projeto já vai ser pensado em tá, essas partes aqui são gateway de pagamento, isso aqui vai ser crítico e a gente precisa pensar em segurança para isso. A segurança sendo discutida sobre a arquitetura em detalhe, tá? Então, tipo, montem a arquitetura, chamam as pessoas para discutir sobre, chamam para decidir tech stack, a pessoa de segurança tá junto lá para conseguir ser uma base para tomada de decisão e para conseguirem mapear todos os riscos, tá? Envolvidos de uma escolha ou de outra. Isso tudo faz com que a gente consiga diminuir o gargalo de testes de segurança no final da entrega, tá? Ou seja, tem outros tipos de atividades que a gente pode fazer, por exemplo, cada fim de MVP, a gente fazer um teste de segurança para ver como é que tá aquela entrega, sabe? Cada vez que a gente tem algo funcional, fazer um teste de segurança para ver se todos os componentes estão se comportando. Meu Deus. Acabei de ter um branco aqui. Se comportando como deveriam. Meu Deus do céu. Gente, isso aí é o cansaço do dia. Tá indo bem. Então, fora isso, assim, desses testes mais manuais, a gente automatizar alguns dos testes de segurança e colocar na pipeline, ou seja, quando a pessoa manda o código, ela já vai estar passando por uma auditoria leve, assim, de coisas, por exemplo, parte estática, tem como tu fazer essa análise assim que tu lança o teste, como se a gente estivesse montando o artefato, tá? É muito, muito, muito fácil. E mais a análise dinâmica também, tu pode, tipo, uma vez na semana ou a cada vez que tu sobe o sistema no dia X, tu fazer um teste mais específico que vai ver como a versão daquele sistema está se comportando contra um treco atacando dinamicamente, como se fosse testar, tipo, XSS, algumas falhas assim que a gente vê mais dinâmicas, tá? Isso tudo meio que faz com que o custo total de segurança para a empresa diminua, porque é muito mais custoso tu corrigir um erro que foi colocado no ar de segurança, muito mais trabalhoso e custoso do que tu pegar isso cedo e conseguir diluir no teu dia a dia do time, tá? A gente sabe, tipo, débito técnico é muito pior da gente corrigir do que a gente pegar e aumentar alguns pontos na história, tá? Quando a gente está falando de modelo agile, assim. E aumentar a responsabilidade de equipes envolvidas sobre segurança. O que acontece, tá? A parte da responsabilidade acabava em cima da consultoria de segurança e não nas pessoas que deveriam estar sendo o pessoal porta-voz e interessado em guardar a qualidade daquele produto, tá? Que são as pessoas do time. Então, basicamente, o processo todo espalharia todas essas boas práticas e essa ajuda em todas as etapas de concepção e execução do projeto, entendeu? Então, o custo disso seria uma pessoa, talvez, olhando para isso dentro do time ou ajudando o time a olhar para isso. Daí a gente está falando de uma parte que a gente também vai abordar, que são papéis mais híbridos ou então alguém de segurança mais próximo dessas equipes, tá? Daí tá bom, mas... Então, tá. Segurança contínua, que eu tô falando, também é uma coisa que é vista como DevSecOps, tá? É um outro nome. Só que DevSecOps, eu já vou explicar o problema. O DevSecOps virou só o DevOps de segurança, ou seja, automatizar na pipeline era isso, assim. Daí a gente vai falar daqui a pouco o que isso causou, tá? Mas aqui dá para a gente ver direitinho, assim, todos os passos que a gente deveria estar colocando segurança dentro, como a própria esteira de desenvolvimento ágil, tá? Então, todos esses passos têm alguma coisa de segurança que pode ser feita. Eu não falei aqui, mas tu pode modelar todos os tipos de ameaça e de riscos do projeto também. Pode criar policies que, tipo, vão fazer com que algo só seja executado se
todas os requerimentos de segurança tenham sido satisfeitos e tudo mais, assim. Olha ali o Juarez. Então tá, mas aí tem todas essas coisas, todos esses passos que vão ajudar a gente a chegar onde a gente quer, que é basicamente diminuir o número de vulnerabilidades que se encontra quando alguém faz aqueles testes maiores e tal, os pentestes. Mas, assim, nem tudo saiu como esperado, porque o que aconteceu, tá? Começou a se falar muito de DevSecOps, e foi isso que aconteceu. DevSecOps e segurança contínua virou basicamente análise estática de código e análise dinâmica de código, só que automatizada em pipeline. E era isso. Então, eventualmente um teste, tipo, um pentest, assim, contratado maior, mas, tipo, a gente voltou para aquele modelo antigo, que segurança contínua estava tentando resolver, tá? Então, isso tudo causa o quê? A gente conseguiu, reverter esse sistema para uma coisa que testa menos manualmente segurança, ou seja, tu tem menos o número de pentests que eram mais seguidos quando tu não tinha esse tipo de framework, porque o que acontece? Se tu automatiza algo na pipeline, é meio que quase normal que a empresa veja como se, beleza, eu tô comendo um custo então que a gente tinha com o pentest lá de tempos em tempos, sabe? E não. Então, tem menos só que também vulnerabilidades mais complexas, tá? Tipo, o que acontece? A gente vai ver, nas pipelines, é muito mais comum tu ver vulnerabilidades super básicas e fáceis de tu prevenir e tal, do que as realmente complicadas. Tipo, tu não pega em testes automatizados as coisas realmente críticas, tá? Tem menos... Fábio, só para interromper um pouquinho, aquela apresentação, ela tá parada no primeiro slide. Não sei se tu estaria passando. Não, peraí, tá parada em qual slide, gente? Tá no primeiro. Qual é o primeiro? Peraí. Eu acabei percebendo que talvez tu esteja na outra tela. É isso? Ah, não. Eu tô eu nessa achei... aqui? Tá passando agora? Tá passando. Talvez... Não, mas não tem problema, é que eu só notei que tava parado depois. Gente. Coloca ela em toda a tela, talvez, daí tu... Tá. Eu não consigo, porque se eu tirar dali, daí vai para outra. Então tá. Não. Então vamos aqui mesmo, tá? Tranquilo, essas imagens bonitinhas que eu tava apresentando quando eu tava falando de mim. Agora eu vou fazer, tipo, narrativa do que é cada coisa. Segurem. Tipo, essa é a telinha bonitinha que eu tava falando quando eu tava me apresentando. Essa é a telinha do porquê esse assunto. Esse é o GIF que todo mundo devia estar rindo. Tá? Quando eu tava falando que é uma dor. Aqui é o tipo que eu tava apresentando do que a gente ia falar. Aqui, né, a piadinha da evolução da humanidade. Tipo, tá, eu vou narrar, gente, mas assim... Basicamente, eu tava falando tintim por tintim as coisas, aí mais um GIF que era pra vocês rirem. Por isso que eu vi que tipo, o Ribas tava muito sério. Que coisa. Pô, brincadeira. A gente perdeu a piada. Não, vocês perderam duas já, ainda bem que tem mais, tá? Mas tá. Tá, assim, ó, esse é o framework de segurança contínua, tá? Que é a imagem que eu tava mostrando antes, quando eu falei, criar o segurança contínua. E daí veio os problemas, tá? Que é essa imagem aqui que basicamente corta metade das coisas que tinha naquela ou mais, tá? Aqui tá os pontos que eu tava falando de, basicamente, os downfalls daquilo ali, tá? E o maior deles é o custo operacional, que fica muito maior quando a gente pensou em automatização, tá? E as pessoas também param de dar bola para a qualidade de código e ownership, porque quando tem algo automático fazendo o trabalho de pensar numa coisa que é complicada e é chata, tipo segurança, para quem não tá acostumado, tá? Porque eu adoro, eu acho muito legal, mas tem gente que acha uma chatice. Isso faz com que a equipe preste menos atenção, porque ela acha que tá segura tendo um negócio automatizado para fazer os testes, tá? E daí esse é o ponto que eu parei, que eu tava falando antes de vocês me avisarem que tava travado. Desculpa aí. Então tá. Tá tranquilo. Depois a gente compartilha a apresentação com todo mundo e tá todo mundo feliz. Sim. Isso aí. Hein, gente? Desculpa.
Mas então tá, daí o que parece assim para mim? Parece que a gente pegou aquele sistema ali do DevSecOps, ou de segurança contínua, que estava muito bom e ele realmente funciona quando tu aplica nos times, e destruiu essa coisa linda, assim, tipo, as próprias pessoas da área, assim. E por que a gente ficou tão ligado nessa coisa do DevSecOps, tá? Porque, assim, ó, é uma máxima da indústria, mas qualquer coisa que seja, tipo, fácil, barata e que resolva o teu problema vai virar, tipo, a solução de tudo e eles vão ignorar o resto das coisas que deveriam estar junto e que deveriam fazer parte do pacote, tá? Tipo, automatização de testes é uma coisa muito boa, mas não pode ser só isso, entendeu? E a indústria de tecnologia viu isso como uma bala de prata, a mais nova bala de prata, assim, que resolve todos os problemas. E daí tá. Isso é um dos problemas da gente pensar só em segurança contínua sendo só a parte de automatização. Só que a gente tem outros problemas nos times que causam problemas de segurança e que são questões de cultura que seriam fáceis de ser arrumadas se eles tivessem ideia de que aquilo é um problema, tá? Um deles principal é o foco em caminhos felizes, happy path de testes. A gente, olha, é muito raro a gente ver não só os testes de caminho feliz e de edge cases, tá? A gente vê testes que mexam com a questão toda de tipo, tá, e se tal coisa muito bizarra e muito horrível acontecer, o que vai acontecer? Até os próprios caminhos que testam a parte de erro, de códigos de erro, às vezes, esses testes, eles já estão considerando só uma parte do problema e não estão indo pelos caminhos que, tipo, seriam os mais problemáticos caso aquilo ali acontecesse. Então, tipo, a gente precisa investir em testes de caos, tá? A gente precisa ser mais maldoso, a gente precisa pegar malemolência e ser, tipo, aquelas pessoas que estão sempre duvidando do estado das coisas, tá? Porque a gente cria muito, como dev, quando a gente está em papel de dev, a gente está muito interessado em criar algo perfeito, mas a gente tem que ver aquilo como se fosse o negócio mais furado do mundo, entendeu? A segunda coisa que mais acontece, assim, é subestimar o estrago de trechos de validação estarem no front-end. Tipo, front-end não deveria ser feito para validação, assim. A gente deveria sanitizar e validar, não só no front, como acaba acontecendo, porque é menos custoso e tu carrega muito mais fácil as páginas, tá? Mas no back, tá? A gente não tem como, tipo, se tu faz a validação no front, tu não tem como saber se aquela é a informação que tu tá mandando depois pro back. Se não faz a validação no back. Então, tipo, tu consegue comprar um produto de 50 pila por R$1, entendeu? Essas coisas, assim. E acontece bastante ainda, gente. Não validar o dado em todos os pontos da rota da API até o consumo dele, tá? Tipo, se tu vai guardar um dado, tu vai ter que... Se tu vai mandar o dado de um lugar para o outro, até ele chegar no lugar que tu quer, todos os pontos de rota que ele bater, tu tem que testar se aquilo ali tá certo, se era aquilo que tu estava esperando. Se tu transmite um dado que no ponto A ele é A e no ponto B ele vai ser, tipo, J, esse não é o dado que tu estava esperando, entendeu? E tem muitas coisas de entrada do usuário que a gente confia que o usuário vai entrar algo decente que não, tá. Criptografia fraca ou criptografia padrão das bibliotecas. A gente tem, tipo, o NIST, tá? É um órgão que faz essa parte de fazer toda essa análise de, tipo, qual é a melhor cifra para X situação, toda pronta para ti, é só tu consultar. E as bibliotecas padrões e as cifras que vêm padrão em serviços, elas geralmente são as mais fracas que ainda são utilizadas, assim. Por quê? Porque elas são geralmente as mais rápidas. Então, o custo-benefício de tu, às vezes, dar uma olhada e talvez mudar até só o tamanho da chave, às vezes, das cifras, já resolve um problemão que tu pode ter no futuro, assim. A base 64 é encoding, não é criptografia, tá? É bem importante, tipo... Configuração default utilizada sem revisão de segurança, tipo...
Se tu vai levantar qualquer coisa, se tu vai fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, vejam que os tutoriais, por exemplo, o Docker colocava a rede em 0.0.0 até pouco tempo atrás, entendeu? Não confiem, vão em coisas de segurança para ver como é que vocês conseguem fazer aquilo ali ser o mais seguro possível. Pensem em, tipo, coisas que vocês podem fazer para melhorar a segurança daquilo ali antes de colocar no ar, tá? Atualizar as coisas, tipo, é super importante. Eu vejo um monte de PHP legado ainda com versão não sei qual, entendeu? E a gente sabe que é difícil atualizar um pulo de versão, mas, gente, se vocês atualizarem direto, nunca vai dar problema, sabe? Tipo, vai dar problema em casos muito específicos, onde o pessoal que estava fazendo a atualização da versão anterior para a nova realmente ferrou, assim, o negócio. Mas daí, tipo, faz parte, sabe? Tem que confiar que eles vão conseguir corrigir e tal. Essas coisas é difícil. Tem muita gente que não utiliza segurança na parte de conexão. Eu não estou falando só HTTPS, tá? Eu estou falando de outras coisas também, que alguns serviços deveriam estar usando, tipo, SSL e não estão. Algumas coisas assim, da parte de, tipo, se preocupar como o dado vai chegar. Se, tipo, as rotas estão internas ou externas, as rotas estão passando pela internet, como a internet, tipo, externa, o que vocês acham que é a tua rede interna e tal. Ter muito débito técnico também piora a qualidade de várias coisas de segurança e está ligado diretamente ao quanto problema geralmente existe, porque quanto mais complexo um sistema, com mais problemas e com mais bugs, geralmente esse sistema vai ter um tempo muito maior para conseguir dar conta de falhas de segurança graves que possam aparecer ali, tá? Esquecer de monitorar os produtos, tipo, não é uma, não é duas, não é três empresas que, tipo, tem a parte toda certinha, já tem CI/CD, tudo bonitinho, tudo certinho, só que daí não tem nada de monitoramento das máquinas que estão na nuvem, não tem nada de monitoramento de, tipo, a questão toda de não tem firewall, não tem WAF, tá? Essas coisas, assim, é importante a gente pensar, talvez não como time, mas como empresa, às vezes, sabe? De, tipo, algumas coisas são custosas, mas é por um motivo necessário, assim. E daí, tá. Tudo isso aí são aspectos de segurança que devem ser incluídos em planejamentos da equipe, tá? A equipe, ela geralmente tem liberdade de conseguir estimar o quanto de trabalho vai ter nas semanas e aprovar ou não, tipo, um número de pontos X e tal, que vai ser feito naquela semana. Essas estimativas de segurança, elas não podem ser transparentes para esse tipo de coisa. A gente precisa começar a conversar sobre como a gente dilui isso no dia a dia do time, tá? Tá, mas é muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E a gente sabe que tem bastante coisa errada. E nesse ponto, assim, geralmente tá todo mundo perdido, pensando, meu Deus, mas tem tanto negócio desses que ela falou no meu time que, meu Deus, como é que eu vou começar, né? Por onde eu começo, assim? Começo pelas pessoas, tá? Primeira coisa de tudo, tenha pessoas empáticas no processo. Tudo que vocês forem fazer, começa pelas pessoas. Tipo, as pessoas é que são o principal. Não é o produto. Tipo, o produto tá lá só porque existem pessoas que estão fazendo aquele produto, tá? As pessoas são o principal. O conhecimento das pessoas é gigantesco, tá? Tipo, opinião, tá? Programadores sabem muito mais dos sistemas do que uma pessoa de segurança que chegue lá e dê pitaco nos negócios. Então, tipo, os programadores é que são os donos da qualidade. A pessoa de segurança é que tem que entender isso, ser empática e ir lá conseguir essa informação junto com os programadores. E ensinar para os programadores justamente por essa conexão aí, ó, de ser, tipo, querido e conseguir sentar e não ficar, tipo, uma briga de ego, tá? Na real, a gente tem pessoas na área de segurança que têm egos muito grandes. E, tipo, quando a gente tá lidando com o time, o ego tem que estar lá, tipo, ter ficado em casa, assim, porque... Gente, sendo sincera, assim, a gente chega numa empresa e vê um time diferente, uma coisa nova, ou então é a tua própria empresa, assim, mas é um time que tu não tem muito contato. Tu não vai saber o que aquele produto tá fazendo, não vai ter
a experiência de ficar mexendo naquilo todo dia, como aqueles programadores. Então, tipo, eles sabem do que eles estão falando, escutem. Escuta ativa, tá? E ajuda eles a chegarem no negócio de qualidade que eles estão almejando e mostra para eles os valores de fazer as coisas da forma mais segura. Tu precisa conseguir mostrar valor para as pessoas e explicar por que aquele jeito é melhor, entendeu? Tu não vai conseguir convencer elas só falando porque eu disse, sabe? Isso é uma das coisas, assim. Segundo é pensar em níveis mínimos de qualidade, tá? Toda a construção de software precisa de níveis mínimos de qualidade, assim, tipo, gerência e planejamento de produtos também, tá? A gente precisa começar a pensar em, tipo, onde é que é o mínimo que a gente precisa para esse produto ir para o ar, de uma forma que, tipo, a gente não tem que se preocupar com segurança depois, no futuro, que as coisas já estejam embutidas ali. E isso, do planejamento de produtos, é colocar esse tipo de preocupação no roadmap da equipe, assim. Tipo, tu não pode ter uma pessoa que esteja pensando em planejamento estilo um PM ou um PO, não pensando em que vai dar problemas, talvez, e a gente precise ter umas 2 ou 3 sprints trabalhando em cima de problemas de segurança, ou que de tempos em tempos a gente precisa fazer os débitos técnicos sumirem, assim. Tipo, isso é uma das coisas que eu vejo em equipes que querem entregar muito rápido os produtos, muito frequente, é uma das coisas que é o mais fácil de arrumar, porque quem está colocando o tempo e o cronograma são as próprias equipes, os POs e, tipo, o cliente, e tudo é negociável, sabe, gente? Tipo, só negociar, só ter um pouquinho de calma, assim. Outra coisa, assim, ó, as equipes precisam, não é só segurança, tá? Isso é outra coisa, não é só segurança. A gente está falando, na verdade, quando fala de segurança e essas dores, de cross-functional requirements. É basicamente todos os quesitos de qualidade que a gente não enxerga diretamente no projeto, no dia a dia, tá? A gente passa por confidencialidade, usabilidade, privacidade, escalabilidade, tipo... Daí tem vários, tá? Ali tá um pouquinho das ideias, mas na real tem muito mais, assim. E a gente geralmente só enxerga os funcionais, tá? Segurança tá virando uma coisa, uma onda, assim, tão forte ultimamente, porque tá dando muita merda, né? Mas, tipo, até pouco tempo atrás, tinha uma empresa grande que eu já trabalhei que considerava segurança como uma tecnologia emergente. A gente já sabe que é emergencial, não emergente, sabe? Então, essas são as coisas que, tipo, a gente precisa começar a prestar atenção, assim. E agora, o ponto que eu queria chegar é como é que numa sociedade que a gente está com falta de gente na área de segurança, que é, tipo, umas 5 vezes pior que a falta de gente no mercado de TI, tá? A gente resolve esses problemas, assim. Porque, sendo razoável, a gente não vai ter uma pessoa de segurança por time, assim. A gente só não vai conseguir. E das pessoas de segurança tem que se tocar que o papel delas também é mentorar pessoas dentro dos times. E fazer pessoas programadoras dentro dos times terem esse papel misto de pessoa de segurança. E conseguir mentorar elas de uma maneira... a gente está pensando assim, mais maneira também mais ofensiva, tá? Porque, na real, tudo isso que eu falei do dia a dia de times e de desenvolvimento tem muito a ver... Só um minuto, gente, eu vou beber um pouco de água. Deu falta de ar aqui. Tranquilo, tá show de bola. Tá, voltando para o negócio dos times, tá? A gente tá acostumado, assim, a pensar que a gente tem que trazer um super, hiper, mega pessoa especialista para o time e que daí cada time vai ter que ter um. A gente sabe que não tem gente suficiente, então o papel das pessoas de segurança é formar essas pessoas, tá? Como se forma essas pessoas? Você já tem meio caminho andado na mão, que o mais difícil de tudo é a pessoa ter ideia do processo, ter skills de desenvolvimento, entender o negócio de dentro, tá? Essas 3 coisas você já tem. Vocês só precisam colocar a sementinha da discórdia de ser os hackers que vê tudo errado, tá? Isso aqui é a coisa, tipo, mais divertida de se aprender, porque a gente sabe que no momento que tu vê o negócio
no potencial do negócio para fazer merda, tu nunca mais volta atrás, entendeu? Então é só mostrar para as pessoas, tipo, esse potencial de acontecer a desgraça, assim. Instigar nas pessoas essa mentalidade de destruição ao invés de construção, assim. E isso aí a gente sabe que é mostrando as falhas e brincando com isso e, tipo, mostrando por que tal coisa acontece e instigando as pessoas a irem atrás desse tipo de conhecimento, assim. Porque, sendo sincero, tipo, até hoje, todos os programadores que eu mostrei como um XSS funciona, tipo, eles ficam enlouquecidos, eles querem testar tudo que eles já fizeram e eles vão lá e vão atrás, daí, tipo, tu chega uma semana depois e eles, olha só, eu descobri que tal e tal e tal lugar também tinha, e daí tu fica, isso aí, tipo, sabe, era a ideia, assim. Então é isso, assim, criem pessoas híbridas, sabe? Outra coisa que as empresas têm que lembrar, né, que a área de segurança, ela tem que ser independente, então, tipo, defense, compliance, offensive, tá? São diferentes de DevOps, são diferentes entre si, e tem que existir uma pessoa para cada coisa, porque offensive, defensive, compliance e DevOps vão brigar. Então, a pessoa de compliance não pode estar acima do resto. A pessoa de offensive também não. Então, tem que ter uma pessoa meio que colocando ordem para esses 4 aí conseguirem discutir e conseguirem evoluir ideias técnicas, porque os pontos de vista são muito diferentes. Então, tipo, eles têm que ser livres o suficiente para discordar entre si, para causar essa discussão que vai causar que eles consigam a melhor forma de resolver aquele problema, tá? E isso não acontece de uma hora para outra, assim. As equipes, elas precisam desse tipo de independência para poder fazer com que os problemas sejam resolvidos por todos esses fatores, assim. Quando dá certo, gente, é maravilhoso, assim. E daí tá. Uma outra coisa, acho que a última que eu tinha de dica, assim, para dia a dia é quando vocês contratam pentestes externos, consultorias e tudo mais, hoje em dia elas são muito mais ligadas e relacionadas com o dia a dia, tá? Então, assim, ó, elas geralmente ficam no nível do PO ou da pessoa que está cuidando da qualidade do produto que elas vão testar. Façam eles descerem para, tipo, um programador ou 2 ficarem vendo como aquele pentester faz o trabalho, entendeu? Para eles terem esse tipo de contato, para eles conseguirem ver o jeito que, por exemplo, o pentester está pensando no tipo de falha que ele está testando e tudo mais. Isso é muito positivo. Fora que elas conseguem ajudar ele em contexto de negócio e contexto tecnológico específico dos projetos. Isso é super, tipo, os dois lados se ajudam muito, sabe? E é super positivo, assim, super, super indico. Então é isso, gente. Eu vou, depois dos erros ali, dos slides que não passaram e tudo mais, eu espero que tenha sido legal para vocês. Vou estar aqui respondendo perguntas disso e também da vida toda. Então, obrigada aí por escutarem. Valeu, Rob. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta ali no chat do Zoom ou no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ver se tem aqui. Aqui tem uma do RR, né? Muito boa apresentação. Tenho uma dúvida. Como você tem muito conhecimento em DevSecOps, quando você está acompanhando um desenvolvimento e arquitetando os sistemas, em quais cenários você indicaria o uso de criptografia simétrica e assimétrica e por quê? Então, acho que isso não tem muito a ver com muita experiência com DevSecOps, tá? Eu acho que daí é mais experiência de vida. Simétrica, geralmente a gente está falando de guardar coisas em volumes e lugares que tu conheça muito bem e consiga ter uma senha única que tu vai conseguir abrir. Quando a gente fala de simétrico, a gente está pensando em, por exemplo, uma senha para abrir o volume X do computador que está encriptado, sabe?
Isso vai ser criptografia simétrica. Assimétrica, tu tá pensando em, tipo, como eu faço aquilo ali ser uma validação. Daí tu tá pensando em tokens, e tu tá pensando em autenticação, tá pensando em guardar hashes de senhas em banco de dados, tu tá pensando em até, tipo... Acho que assimétrico tu pode até considerar... em partes tu pode considerar o handshake lá do SSL, por exemplo, tá? Tu tá pensando em formas de tu autenticar e conseguir fazer com que aquilo ali não possa ser revertido para o estado original, tá? Mas tu consiga usar ele para fazer a validação de que algo que gerou aquilo ali é uma possível geração, tá? Por isso que muitas dos problemas que a gente tem com hashes tem a ver com colisões, tá? Porque geralmente tem uma hash que pode criar mais de uma coisa. Acho que é isso aí. Te respondi. Pessoa, quer que eu continue? Valeu. Obrigado. Deu um legalzinho. Mas assim, eu sempre fico em dúvida do que é melhor usar, tá? Porque, tipo, a última vez que eu estudei isso faz muito tempo, assim, de, tipo, realmente estudar, tipo, cada algoritmo. Então, o que eu faço, geralmente, é ir direto no site do NIST, eu vou colocar ali na conversa. Mas o NIST é super bom para isso, e daí ele tira essas dúvidas de, tipo, o que é bom usar em situação X? O que é bom usar em situação Y? O que tipo, o mercado está usando para resolver problema X? Assim, agora, a última coisa de 2013, tá? Foi as curvas elípticas e tudo mais sendo usada como hash, tipo... essas piras, assim, eu acho muito legal, só que eu não tenho mais acompanhado, sabe? Fica a dica aí. Eu vou pegar aqui o site enquanto tu lê mais uma. Peraí. Beleza. Tem perguntas ali no YouTube. Deixa eu só ver aqui do Alan. Qual a falha de segurança mais comum que tu viu por aí? São duas perguntas que ele fez. E qual o stack para web dev mais segura por padrão, na sua opinião? Não sei se tu pegou as duas perguntas. Tá, a falha mais comum que eu vi por aí, com certeza, assim, ó, ganhando de todas, de lavada, é XSS. É Cross-Site Scripting o nome. E daí eu vi de todos os tipos. A gente tem, tipo, DOM-based, a gente tem client-side, a gente tem... Olha, tem stored. Tipo, XSS é as que eu mais vi na vida, assim. É a mais o segundo comum, lugar... no caso. Assim, é super comum. Na verdade... a gente tem muito JavaScript por tudo, né? JavaScript, existe uma coisa nele que se chama Sync Functions, que é o que tu usa para manipular o DOM. O DOM é o que faz, basicamente, a gente ter a internet que a gente tem hoje em dia com os navegadores, tá? É sentido de aranha, assim. Depois de um tempo, quando tu vê uma Sync Function e tu vê uma Sync Function num lugar específico, tu já olha direto, bate o olho, ali tem coisa, assim. Daí tu vai ver e realmente, tipo... Então, é questão, assim, mais de experiência, eu acho, mas... Talvez seja porque eu também estudei bastante, eu não sei, assim. Talvez seja afinidade também, tem muito disso, tipo... Conheço pessoas que acham muito IDOR, porque, tipo, elas são super boas em achar IDOR, sabe? Pode ser coisas loucas. E, tipo, tem amigos fantasters que, tipo, na parte de bug hunting e tal, tu vai ver, e eles geralmente estão especializados em um tipo de falha só, porque aquele tipo é mais comum, ou eles conseguem visualizar melhor, ou, sabe? Mas como eu digo para empresas grandes que já resolveram, tipo, essas falhas mais básicas, assim, que são um pouquinho mais complicadas, sabe? E tem outra ali, tu tá... qual a stack para TechStack, web né? dev mais seguro por padrão, na sua opinião? Isso aí a gente entra na discussão de tipo, espaço e tab, assim. Mas, assim, tipo... não tem. O que tu tem de problema em um, tu vai ter em outro. Tipo, agora as linguagens funcionais deram uma segurada nisso. React, por muito tempo, passou meio que ileso, assim, mas agora a gente está tendo já umas coisas.
De praxe, não code os próprios frameworks, usa tudo pronto. Usa a biblioteca para fazer a autenticação, usa a biblioteca para fazer a parte de criptografia, não inventa coisa que já está pronta. Tipo, eu acho que a grande falha do pessoal é achar que, tipo, quando eles fizerem algo mais, às vezes mais enxuto, eles vão estar diminuindo a chance de dar problema, assim. Principalmente nas coisas de autenticação. E não, é o contrário, assim, tipo, tu tá potencializando o problema em muitos sistemas que tu for usar aquilo, assim. Então, tipo, acho que a principal coisa é confia nas bibliotecas, mantém tudo atualizado, sabe? Porque linguagem por si, assim, tipo, tem uma que a gente fala super mal desde sempre, porque foi a primeira que começou a dar problema, que é PHP, mas tudo bem que ele demorou, tipo, uns 7 anos para ficar no nível que o Java tava há não sei quantos anos atrás, mas, tipo, igual... tu consegue... É que, assim, tudo depende de experiência do cara que estiver codando, depende de tu tá usando funções seguras ou não, que vem com a experiência. Tem tudo mais relacionado daí ao estilo também do programador, tá? Se, tipo, o programador gosta de linguagens imperativas que tu fica com mais poder e usar mais funções que a gente chama das nativas lá e tal, tipo, toca fichas, sabe o que tu tá fazendo, sabe? Só que chance de dar merda quando tu usa as coisas fora de framework é muito maior, tá? E é mais ou menos isso, assim. Então eu não defendo nenhuma, porque é só questão de tempo para ela ter um problema. Bom, resumo não é nenhuma. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no YouTube, não teve mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui no Zoom, também não. Eu acho que era isso, Rob. Muito obrigado. Eu acho que valeu aí a tua participação e contribuição aí para a comunidade, né? É sempre bem-vindo esse debate sobre segurança, né? E o que fica pela tua experiência e pelo que tu apresentou é que realmente o foco é nas pessoas, né? É a cultura, né? Fazer as coisas que devem ser feitas, né? E implementar, né? Não deixar para depois e colocar ali dentro da esteira de desenvolvimento, né? Calcular, né? Não se sobrecarregar, assim, tipo, fazer o dever de casa, no caso, né? É muito, tipo, acho que é muito da gente mudar o jeito que a gente pensa sobre projetos, não incluir esse tipo de coisa que faz parte dos projetos, assim. Tipo, eu vejo segurança sendo algo que a gente pensa, mas não inclui, sabe? Incluir mais, assim, tipo, isso vai dar pontos a mais na sprint, isso vai fazer com que o projeto atrase, então, tipo, já calcula isso antes, assim, já sai sabendo que tu vai ter atraso por causa disso, entendeu? Acho que é melhor e sobrecarrega menos as pessoas, é mais claro, talvez, para as pessoas que estão interessadas naquilo ser entregue no dia X, sabe? E daí o risco não fica mais no time de desenvolvimento, mas sim na pessoa que quer passar por cima daquelas coisas, entendeu? E esse eu acho que é isso, assim, tipo, fazer as pessoas reconhecerem que quando elas fazem uma escolha errada, aquela responsabilidade é delas, não do time que não entregou, entendeu? Isso aí, gente. Força pro time programador aí. Beleza, então. Bom, vou te liberar, então, Rob. Obrigado novamente, né? Foi a tua última palestra aí do ano. Última palestrinha do ano. Encerrando aí com Goofers, né? Obrigado aí pela contribuição novamente. E, bom, pessoal, depois a gente vai estar disponibilizando essa apresentação, né? A gente está gravando o vídeo, né? E a gente vai estar compartilhando aí, encaminhando o link por e-mail para todos que fizeram a inscrição. E mais uma vez, obrigado aí pelo tempo e atenção de vocês. Valeu. Obrigada mesmo pelo convite, adorei. Espero que tenha sido bom para todo mundo, viu, gente? Obrigada por terem vindo. Sempre é bom, sempre qualquer movimento que faça para abrir um debate, a conversa, é interessante para todo mundo, né? Então, algo que não é muito discutido, se tem alguém que está disposto a conversar e abrir
alguma conversa nesse sentido, é ótimo, né? Então, o mínimo é muito, né? Quando tu não tem quase nada, então tá ótimo. Então tá, muito obrigado aí. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente.